e nem fala a palavra Fortaleza. Imagina isso, criança já. Alvinegro desde que foi gerado? Desde que foi gerado. Bom demais, Vijotinho. Beijo, Pedro e João. Fazer o seguinte, meus amigos, tem um assunto aqui bem interessante pra gente conversar sobre Clássico Rei. Esse vai ser o primeiro clássico dos técnicos Mozart e Thiago Carpini, dois estreantes no maior produto do nosso futebol. E nós temos aqui detalhes sobre eles, sobre os dois técnicos, tá certo? Soltado aqui, tá? São 6 jogos para cada treinador. O Mozart tem 5 vitórias e 1 empate. O Carpini tem 4 vitórias e 2 empates. Detalhe, o Ceará marcou o dobro de gols do Fortaleza até aqui no ano. O Ceará marcou 16 e o Fortaleza marcou 8. O Ceará tem 3 gols sofridos, o Fortaleza sofreu apenas 1, que foi na última partida, no empate contra o Iguatu. Estreantes em Clássico Rei. Mas podemos dizer, seu Wilton Bezerra, de certo modo, que esse clássico, apesar de ser um começo de ano, é um começo de trabalho, de maneira ainda embrionária, maneira incipiente, mas a gente sabe que o clássico é um jogo diferente. O clássico, quando Ceará e Fortaleza se encontram, é como diz o ditado, até em jogo de bila tem rivalidade. Nem jogo de bila ninguém quer perder. A gente pode dizer que no caso dos treinadores, o clássico ele vale mais para algum deles, ele pode, de certo modo, ter um peso de trazer mais tranquilidade, de aliviar um pouco a pressão para o Mozart ou para o Carpini? A questão do Carpini ela é mais delicada, né? Porque o time não tem conseguido bons resultados. Tem vencido de maneira apertada, empata jogos, enfrenta equipes com um jogador a menos, não consegue render. Então todo mundo sabe que em futebol, quando isso acontece, ninguém está interessado se a fase é de preparação ou não. Então o peso para o Carpini é muito maior, ele já está sentindo isso. No momento em que o torcedor critica e o treinador começa a dar explicações, é uma prova de que as coisas realmente não têm funcionado de maneira satisfatória. No caso do Ceará, ele tem uma tranquilidade maior, porque o time do Ceará, mesmo não sendo ainda aquela formação que o sujeito pode dizer essa é a ideal, essa é para o futuro que é daqui a pouco, ele vem vencendo, conseguindo alguns placares elásticos, e isso, de certa forma, deixa o torcedor realmente contente. Mas não creio que o resultado desse jogo ele seja, digamos, definitivo para os treinadores. Quer dizer, se o Carpini perde, ele fica já balançando. Não acredito nisso. Não é época, não é período para se pensar nesse aspecto. E pior no caso do Mozart. Embora fique aquela coisa chata, né? Porque o Ceará faz mais de 60 anos que não perde por Fortaleza. Se de repente chega o Mozart e perde um jogo, aí fica todo mundo, pô, não deu pé, todo mundo ganha. Aquela besteira que muitas vezes, né, acaba alimentando essa rivalidade, essa troca de farpas entre os torcedores. Mas não acredito, não. Eu acho que o torcedor, ele tem consciência, sabe, do momento atravessado pelas duas equipes. Eu digo sempre que esse jogo, ou ele é pedestal ou é pelourinho. Ou você fica no pedestal, ganhando, ou no pelourinho ali, entendeu como é que é? Sim. Como antigamente. Eu acho até que isso não se aplica a esta altura dos acontecimentos. Pelourinho para um, pedestal para o outro. Não. Vai ser mais um jogo. Eu diria, a amenizar um pouco mais a barra. Quer dizer, diante de tantos jogos que não empolgaram, o negócio ficou bacana, rapaz. Foi bonito, deu assim um lance, eu acho legal. Isso é surrealismo, sabia? É bacana, eu gostei. Eu tava mostrando só minha careca aqui. Mas foi legal a quebra, assim, subiu bacana. Mas eu quero dizer o seguinte, então, olha isso, é o mexe-mexe, tá vendo? Tem um mexe-mexe que é legal. Então eu acho o seguinte, que esse jogo, seja qual for o resultado, não terá, assim, grandes repercussões. Mesmo porque seria um absurdo, a essa altura dos acontecimentos, determinar o futuro de uma equipe de futebol em função do resultado. Mesmo em se tratando de um clássico. Que, aliás, esse é o grande erro do futebol brasileiro. Muitas vezes um resultado acaba por definir qual a direção que um time deve tomar. E nem sempre essa direção é a correta.
É a questão do imediatismo, de se querer que faça-se futebol do dia para a noite, e não é assim. De modo que eu vejo assim, meio aqui desprezando, digamos assim, os números que aí estão. É uma forma da gente preencher um pouco um certo vazio, uma necessidade que o torcedor tem de um futebol de melhor qualidade, de partidas que justifiquem sua maior presença no estádio. Ô, WB, você usou um termo aí que eu gostei. Por exemplo... Ou é pedestal ou é pelourinho. Pois é. Jotinha, o WB disse que pra ele, começo de temporada, ainda não é pro clássico ser definitivo, mesmo se tratando de um clássico. Mas eu pergunto pra você, nessa ideia de pedestal ou pelourinho, o clássico ele traz um pouco mais de pressão pra quem perde, traz mais tranquilidade pra quem ganha. A gente pode dizer que nesse momento, por se tratar do primeiro clássico de ambos, tem o mesmo peso para Mozart e para Carpini, ou que nem o WB disse, o lado do Carpini tá ali um pouquinho mais, gerando um pouquinho mais de pulga atrás da orelha? Com certeza o Carpini ele tá tentando administrar essa pressão, né? Porque se ele perder o clássico, só vai piorar a situação. Não que ele vai ser demitido, acredito também que não, seria até uma insensatez, né, da direção do Fortaleza demitir o Carpini por conta de uma derrota no clássico. Mas vai pesar negativamente sim para ele, né? Perder um clássico, já vai ficar complicada ali a situação. Não que o Fortaleza não vá se classificar, claro que vai para a semifinal do Campeonato Cearense, né? Não tem nem dúvida disso. Agora, é complicado. Você está numa situação em que o time não está jogando bem contra times menores, né? Tecnicamente, como foi o jogo contra a equipe do Iguatu, que o Fortaleza ficou com 70 minutos a mais, com um homem a mais, e não conseguiu vencer o time lá da região centro-sul do nosso estado, fica complicado se ele perder o clássico. O clássico tem esse poder, né, de, como o nosso Wilton Bezerra falou, de pedestal ou de pelourinho. Então, muito cuidado aí, né, Carpini, para poder não perder o jogo e complicar a sua situação. Já pro Moza, eu acredito que seja realmente mais tranquilo. Se ele vencer a partida, claro que ele vai ainda ficar com mais segurança, né, no cargo e de arrumar ainda mais esse time do Ceará. Mas se perder também, André, já fica também complicado. Ninguém quer perder o clássico, né? O Carpini, se ganhar o clássico, ele já ganha um pouco de moral, como a gente fala no linguajar popular, né? Ganhou do Fortaleza, aí todo mundo já vai olhar como uma possível reabilitação do Fortaleza dentro daquilo que se propõe, ou seja, jogar bem. E um detalhe, viu, André? Você trazia números ali, o Ceará marcou 16 gols, o Fortaleza 8. Isso. 2 jogadores do Ceará fizeram os 8 gols que o Fortaleza tem. Vina 4 e Matheus Araújo também 4. Verdade. Só esses 2 jogadores. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o Matheus Araújo, inclusive, que é um personagem sobre esse clássico pelo momento que ele vem passando no time do Ceará. Mas falando sobre Fortaleza, agora especificamente, Fortaleza tem uma boa novidade, hein, torcedor tricolor? O Pierre, voltando a treinar, pode retornar no clássico. Pierre, que foi uma peça importante no ano passado, um destaque do Fortaleza, mesmo com o momento ruim do time e com o rebaixamento. Mas é uma boa notícia, WB, de que ele pode ser relacionado. Não sei se já vai como titular, mas ter o Pierre, pelo menos à disposição, é uma boa notícia para o técnico Thiago Carpini na semana de clássico, hein? Eu acho que mesmo que ele não esteja em boa situação, a presença do Pierre no setor do meio campo se torna até uma obrigação. Ah, mas o time já está definido, tem lá os 3 do tripé de sustentação, não tem esse papo não. O Pierre tem lugar nesse time, é um dono da posição, é dono da posição. E eu acho que o time do Fortaleza pode, com o Pierre ali, formar com o Sacha, com o Pierre, com o Pochettino. Ele pode perfeitamente formar um quadrado no sistema do meio campo, né? Sim. Ele terá o Pochettino, o Sacha, o Pierre e outro que está faltando aí, meu Deus do céu. Tripé de sustentação do Fortaleza. O Rodrigo? Não, Porque o Rodrigo foi jogando. titular no último jogo. Mas eu acho que o Rodrigo não. Ou o Rosseto também, né? Não. Crispim? Crispim Não, o tá Crispim jogando mais tá pelo com lado ala. esquerdo, né? Ele vai ter Sacha, Pierre, o Pochettino, né? Ronald, Rian, Luca Prior. Acho que até poderia colocar
os 3 volantes e o Pochettino na ponta, né? Porque o Pochettino Não, também tem faz sido ponta, assim, né? tem sido assim. Mas tá dando certo, não. O Pochettino, quando joga como meia, que flutua, que abre espaços dentro daquilo que ele acha melhor, quando ele invade o setor direito para receber pela esquerda, pelo lado direito, é uma coisa. Quando você diz, ó, você vai ser ponta direita, você vai ser o homem de extrema, você vai ter, dentro de suas características, fazer talvez o que você não sabe fazer melhor. É uma espécie de colaboração. Não dá pé. O Pochettino entrando no meio campo, ele tem que ter essa liberdade. O Pochettino tem que experimentar os lados, ele tem que flutuar onde ele bem entender, ele tem que encontrar brechas quando o time tem a bola dominada, porque ele acaba sendo, como eu disse aqui, um pêndulo entre o volante e os homens de ataque. Então eu creio que, nesse aspecto, Fortaleza precisa, na verdade, é de um jogador que jogue pela extrema-direita. Eu acho que, no momento, ele não tem ninguém. E a improvisação com esse jogador não tem dado pé. Agora, tem umas apelações, né? Umas apelações. Quais seriam essas? A colocação de Mailton como extrema. Tem um Paulinho que chegou, tem condição de jogo, não? Isso. Esse Paulinho é ala? Ainda não. Não Ainda tem condição não tem? de jogo, Não mas tem? ele é ala pela direita. Pois é. Veio do Vasco, né? Do Vasco, então, isso. Então eu acho que no meio campo do time do Fortaleza, pelo que o Fortaleza tem, ele tem uma vantagem danada. Porque o Rosseto também é bom na distribuição de bola. Não é tão brilhante. O Rosseto nunca chegou a ser aquele jogador para encher todas as medidas. Ele sempre foi um entra e sai. Quando o jogador fica na base do entra e sai, na maior participação que ele tem durante seu estado num clube, ele nunca consegue aquela verdadeira confiança, sabe? Aquela estabilidade. O Rosseto sempre foi esse jogador. Entra, sai. Você, de repente, perde até a noção do que é que ele realmente faz melhor dentro de campo. O Rodrigo, como volante, me pareceu, até hoje, um jogador voluntarioso. Nada mais do que isso. Um jogador de correr. Eu também não vejo nada demais nele. Não tem. Não tem um borogodó ali. Não, ele não tem o borogodó o suficiente para acrescentar, além daquela tarefa que cabe a um volante mais voluntarioso, entendeu? Então, eu acho que ele tem Rosseto, ele tem o Pierre. Tem Lucas ele tem Emanuel o Sacha, da base. E tem o Lucas também. Tem o Prior, que é meia. Mas isso implicaria numa colocação do Pochettino pelo lado direito. Agora é aquela história, se não tem, vai ele mesmo. Vai o Pochettino naquela utilização que não tem sido boa até agora. Há momentos até que o Pochettino ele sente um certo cansaço. Assim, subitamente, é como se ele não estivesse gostando daquilo que está fazendo. Mas ainda assim, eu acho que na zona de raciocínio, Fortaleza tem boas opções. Tem boas opções, mas o WB tocou num ponto que é importantíssimo, viu, Jota? O lado direito do ataque. O Pochettino tem jogado por ali, acho que muito mais por uma questão de necessidade do que propriamente de opção do técnico Thiago Carpini. Porque quem é mais que pode jogar nessa direita do ataque? Ele vai colocar o Mailton tá jogando como lateral, apesar de que ele faz quase como um ponta. O Luca Prior pode ser também, mas pronto, acabou. O Fortaleza não tem opções pro lado direito do ataque. É uma posição clara que o time precisa reforçar e com urgência, Jota. É verdade, precisa reforçar. Agora, para esse jogo, o Paulinho, será que o nome dele não entra no bid daqui para sexta-feira? Será? Pois é, né? Que vai ser relacionado? Se entrar no bid, aí ele pode ter essa função, né? Colocar o Mailton, que é mais um jogador agudo para jogar na ponta direita, fazer a dobradinha com o Paulinho ali na lateral direita e sim colocar o Pochettino no meio. Mas assim, eu acho que o Fortaleza, ele vive um momento assim difícil, né? Para tentar arrumar seu time. De uma feita que o Ceará já está um pouco mais arrumado que ele, né? O Ceará tem mais peças. E eu estava querendo fazer aqui uma comparação com o Matheus Araújo, a gente vai falar já sobre ele, né? Sim. Ele joga mais aberto pela esquerda ali pelo time do Ceará, mas fazendo também as jogadas pelo meio ali com o Vina, né? Diferente do Fortaleza, o Pochettino não se adaptou aí na ponta direita, mas seria, né? O time tem que ter essa versatilidade ali pelas suas pontas. A rigor, o Fortaleza só tem uma ponta, né? Que é o Moisés, né? E que tá numa fase muito ruim. A Horrível. gente falou ontem sobre ele aqui, de que como é incrível como o Moisés, depois daquela contusão que o Daverson empurrou ele, perdeu o seu futebol.
perdeu a confiança, se mostra ansioso, erra a tomada de decisão, o time todo não colabora, é verdade. Mas ele, particularmente, não é sombra do Moisés que nós já vimos que ele foi em outro momento. De jeito nenhum. Tá devendo muito, né? Devendo muito. Jogou muita bola no passado, mas agora realmente, desde daquele empurrão maldito que o Davidson o deu e ele ficou contundido, passou parece que 8 meses, né, no estaleiro, o Moisés até voltar 6 não meses. reencontrou ainda o seu futebol. 6 meses. É inacreditável o que aconteceu com o Moisés de fato. Mas essa posição... E é por isso que ontem a gente falou sobre isso aqui, WB, eu falei do Alanzinho. Que eu não liberaria o Alanzinho porque poderia ser um momento, por uma questão quantitativa mesmo, dele jogar. Não que ele ia ser a grande solução, mas você ia ter pelo menos um cara da função. Um cara que faz a posição. Realmente a gente fica preso a essas miudezas, né? Eu considero isso miudezas em torno dos nossos times. Vejam como há uma carência de uma coisa mais palpável. Tudo bem, o Alanzinho teve uma fase no Ferroviário, chamou a atenção. Eu acho que ele deveria ter tido mais oportunidades no Fortaleza. Mas quando as teve, também não foi essa coisa, né, para se acreditar que ele poderia ter utilidade. A essa altura dos acontecimentos, eu acho que o Fortaleza tem que pensar um pouco mais alto. Jogador acima de Alanzinho como solução para os seus problemas. A essa altura não adianta mais chorar o leite derramado, mesmo, não é? Nessa situação, chorar o leite derramado em torno de Alanzinho é duro, né?